O Núcleo Brasileiro de Estágios realizou uma pesquisa analisando empregabilidade nos recém-formados no Brasil entre 2014 e 2018. Foram entrevistados cerca de 1.114 pessoas em todo o Brasil. Olá, está no ar mais uma edição da mesa de debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias em sua companhia. Gente, hoje nós vamos falar de oportunidade para recém-formados no mercado de trabalho. Nós trouxemos aqui Diego, o gerente comercial da Estácio, é formado em Direito, e do meu lado aqui também ligado à área de administração, essa área de palestras, essa área de entendimento de como que você vai fazer gestões. Está aqui o Rogério Pasqualino, né? Que poderia também estar sendo entrevistado. Eu acho que eu vou aproveitar, vou entrevistar os dois, entendeu? E nós vamos falar sobre isso aí. Eu estou aqui com alguns parâmetros aqui, que eu vou citar só os primeiros, depois ele complementa, só para assustar a turma, olha bem. Dessas 1.114 pessoas que foram entrevistadas em todo o Brasil, 54,49%, ou seja, 607% dos entrevistados estão trabalhando. 45,51% estão parados. Em que situação? Porque tem várias situações de estar parado, né? Tem aquele que está vivendo com a família, tem aquele que está vivendo que a mulher está bancando ele, tem aquele que está ele está parado, mas ele está fazendo um negocinho aqui e ali, a gente não sabe. Bom, vamos falar um pouquinho disso aí. Quais seriam as oportunidades para essas pessoas? Como está o mercado agora? Quais são as dificuldades? Quais são as janelas, as oportunidades, né? E eu estou coadjuvado aqui pelo Rogério. O Rogério também vai falar sobre isso aí. Nesse assunto eu sou leigo, certo? Uma coisa que eu percebo, José Roberto, é o seguinte. Eu, até pela minha formação, né? Eu sou formado em Direito, mas não atuo na área do Direito. Certo. Estou longe disso. Mais na área de administração? Mais na área administrativa de uma empresa privada, inclusive. E quando a gente fala de pessoas que estão trabalhando, necessariamente elas não estão na área delas. Ah, sim. Então, são pessoas que... Foi a minha situação, quando eu era aluno do curso de Direito, eu trabalhava no comércio. Então, essas pessoas elas estão empregadas, mas talvez não na área delas. Certo. E hoje a gente vê muito isso. A maioria dos nossos alunos, as pessoas recém-formadas, elas procuram uma pequena estabilidade para depois sim buscar o seu sonho dentro daquela formação dela. Hoje eu vejo muito isso, principalmente naquelas pessoas com a renda um pouco menor. Primeiro elas querem ter uma renda para sustentar a família, juntamente com o sonho da faculdade, para poder depois melhorar a renda familiar, se especializar e buscar outras possibilidades também. É um assunto que muito me agrada. Primeiro eu quero agradecer pessoalmente a Estácio, com certeza a Márcia vai nos ver. Ela foi minha professora de economia. Lucimara, um abração hoje, coordenadora lá da administração. Sou formado na casa, optei por formar na casa. Que legal. E em todo o meu período acadêmico, eu sempre procurava ou fazer um curso de férias nos primeiros tempos, depois eu comecei a dar um curso de férias na Estácio. Que legal. Para adquirir conhecimento um pouquinho fora do eixo que a gente está acostumado. Por que eu estou falando um pouquinho fora do eixo? Assim como você, várias outras pessoas, é muito comum a gente encontrar pessoas que se formaram numa área e trabalhar em outra. Comum, não tem nada de mais isso, super normal e tudo mais. O que está me parecendo atualmente é que de uns anos para cá, colocaram nas costas do professor a responsabilidade que ele tem sobre o aluno estar empregado ou não. Então ele começa a achar, e aí é o que tem se vendido no mercado, né? Você pode fazer o que você quiser, você pode chegar onde você quiser e tal. A história ela não é bem assim. Sim, todo mundo, né, conta só o bife que come, ninguém fala dos ossinhos que roer e tal. É muito engraçado isso. Então o aluno ele tem que começar a perceber que ele tem que começar a ampliar a sua área de conhecimento. Eu vejo muitos alunos muito focados na sua matéria, e o mundo hoje, é claro que ele precisa de especialista. E os generalistas estão ganhando espaço. Não basta saber de direito, tem que saber de gestão de pessoas. Não basta saber de gestão de pessoas, tem que ter de financeiro. E uma coisa vai puxando a outra, entendeu? Ainda mais nesse momento, né? De tudo acontecendo ao mesmo tempo, tecnologias chegando aí cada vez mais novas e mais rápidas. Então, acho que o aluno também tem que dar uma
O aluno, Hoje ele a tá principal coisa que vai fazer com que essa pessoa consiga um emprego depois de formado é buscar informações sobre o seu curso extra-sala. O professor ele vai chegar ali e vai passar o conteúdo bruto, que é o mínimo necessário que ele tem para aprender. Mas qualquer coisa extra, se ele quiser entender um pouco como que funciona a área financeira, o professor vai dar o básico. Ele tem que buscar informações extras. Hoje a gente tem informação mais rápida, então o Google, YouTube, entre outras ferramentas, ele consegue muito mais informação com várias possibilidades, inclusive. Ele consegue pegar um texto, analisar outro texto, bater ali um com o outro, ver qual que é melhor, quais são as novidades que estão chegando também. Tudo isso, mas depende muito de uma proatividade dessa pessoa. O Diego, eu queria até falar uma coisa. Eu não sou da área específica da administração e indiretamente sou pela minha formação de engenharia. Eu tive empresa, então eu tive que fazer. Eu fiz até um curso de pós-graduação na área de economia. Foi na Estácio também? Não. A Estácio não existia em Juiz de Fora na época, porque eu sou um pouco mais antigo. Mas poderia ter sido perfeitamente. Mas assim, eu fiz esse curso na própria UF e até tem um caso muito interessante que eu acho que eu vou contar só para ilustrar isso que você está falando. Eu fiz uma chamada pesquisa, pai e tal, né? Aí nós estávamos lá fazendo pesquisa, aí o camarada deu o tema para a gente, deu o livro, que era um livro que não tinham produzido aqui em português, mas nós conseguimos uma versão em português, e ele situou lá, o grupo tal pode trabalhar os 3 primeiros capítulos, o grupo tal os outros tal, essas coisas, né? Aí nós chegamos no dia e fomos entregar o trabalho para ele. Ele pegou o trabalho, levou para casa, não falou nada. Na outra sexta-feira ele voltou, pediu para fazer uma roda assim na sala e começou a jogar os trabalhos assim. O trabalho, pá! O trabalho, pá! Falei, posso fazer isso com o nosso trabalho? Ele falou, porque isso é lixo. Lixo a gente joga no chão, joga fora. Aí nós começamos a espernear. Mas vocês não sabem o que é fazer uma pesquisa. Vocês não sabem o que é aprofundar, vocês não sabem citar a fonte. Aí eu peguei e falei, bom, professor, eu não sei de fato fazer isso. Então, o que nós vamos fazer? Não, eu vou ensinar para vocês. Aí nós sentamos e aprendemos. Aí a segunda pesquisa nós fizemos individualmente e fizemos correta. E foi ali que eu aprendi a fazer pesquisa. Então, o que vocês estão falando aqui é primeiro o seguinte, você está trabalhando fora da sua função, tudo bem, oportunidade de você pesquisar. Outra coisa, não é só entrar no Google e achar lá índices, não. Eu estava fazendo uma pesquisa esses dias para trás aí, em 3 organismos nacionais e internacionais diferentes, eu encontrei parâmetros diferentes para a mesma coisa. Falei, qual que está certo? É porque, de repente, se refere a coisas diferentes. Quando você fala que é 20% de uma coisa, 30% de outra, são coisas diferentes. Né? Quer dizer, você tem que aprender a fazer essa pesquisa. Verdade. Né? Outra coisa, não adianta aprender também só, eu sou empreendedor porque eu aprendi a técnica tal. Não, você tem que ver que mercado onde você vai ser empreendedor. Porque o mercado não está para peixe, então você está competindo. Né? É mais ou menos isso que você está falando. Sim, justamente. É a questão de você entender aquilo que você quer buscar. Então, saber onde procurar, as fontes são a principal informação que a gente tem que ter, porque tem muita gente que busca na internet, mas às vezes busca coisa errada. E aí a gente tem uma brincadeira, eu não sei nem se tem algum autor, alguma coisa assim, que tem diferença entre o aluno e o estudante. O aluno é o cara que vai lá, decora para fazer a prova, faz a prova e passou. E o estudante é aquele que está sempre adquirindo conhecimento, buscando sempre se aprimorar. Então a gente brinca muito com isso lá. Tem o pessoal que é só aluno, que só quer passar, e tem gente que quer entender. E aí justamente essas pessoas que querem entender, buscar qualificações extras, né, para aprimorar o seu conhecimento, essas pessoas geralmente elas têm um destaque um pouco melhor, inclusive quando eles vão ser selecionados em alguma empresa. Né? Até porque dá assunto, né? Sim. Começando lá pela entrevista de emprego, aliás, um passo atrás, você falou aqui no intervalo a questão do currículo. Né? Sim. Da montagem do currículo até a entrevista, ele consegue ter mais conteúdo para mostrar que entende alguma coisa, ele consegue se adaptar melhor aos ambientes e tal. Ele tendo leitura, ele só né? ganha. A história do recém-formado, a própria frase, ela é meio
não ambígua, mas ela é interessante, mas porque a gente não para de estudar nunca, né? É verdade. Não, ninguém para de estudar. E quando você, principalmente matérias técnicas assim, porque tem profissões, tem profissões que são muito de leitura mesmo, né? Então, mas assim, a gente não pode tirar a prática da coisa, né? No ramo, por exemplo, da engenharia, né? Ou no ramo da medicina, ou mesmo da advocacia, ou da administração. Você saiu com a teoria. Ah, eu fiz estágio. Tá, mas você ainda está no ramo da teoria, né? Você só vai conhecer o mundo mesmo. Tanto é que tem uns países que eles te dão um diploma. Eu vou usar engenharia porque é a minha área, mas existem países que é o seguinte: você formou engenharia, você só vai receber o diploma daqui a 10 anos quando você for sênior. Tem outros que é um prazo menor. Mas a lógica, aliás, tem muita lógica. Quem gosta muito de falar isso são os filósofos, né? Ah, eu faço filosofia, eu sou filósofo. Não, a pessoa é filósofa a partir do momento que ela cria uma filosofia nova. Sim. Não basta fazer o curso, um curso técnico, por exemplo, de bombeiro civil. A pessoa não é bombeiro civil até que ela tenha a carteira assinada como bombeiro civil. Que ela então, trabalhou na prática e passou a gente tem discutido muito isso agora. Eu acho um programa muito rico, e aí deveria fazer até uma série, né, desse programa, esse que seria o episódio 1, por exemplo. Porque o conteúdo é gigante. A gente falar em recém-formado no mercado, em turbulência, a gente não vê uma recuperação econômica independente de política ou de economia mundial, né? Se resfriou lá fora, aqui vai ser um resfriadão e tal. Mas, enfim, o momento está muito turbulento para a pessoa. De novo a gente vai cair na mesma, para a pessoa querer fazer uma coisa só, né? Eu estou formando aqui, eu só quero aquilo, né? O mercado está aberto para a grande maioria das profissões que estão se formando. Sim. A questão é quem está formando e a qualificação que ele está saindo de lá. Eu queria só pedir uma coisa, que vocês são da área, e queria que passasse isso para o nosso espectador ali. O seguinte, existe ou não existe uma crise, não é isso que nós vamos discutir. O governo está certo, o governo está errado, o governo anterior estava certo, o governo posterior, nada disso que nós vamos discutir. É claro que tem coisa que foge da nossa mão. O problema é o seguinte: assim como o clima custa 50 anos para ser definido, eu acho que a situação econômica ao longo do mundo ela também não está definida. Não. Né? A gente está vendo, por exemplo, o crescimento da China e da Eurásia, mas de repente você vê que eles também têm atropelos. Né? Algumas medidas que uma e outra parte tomam modifica todo o quadro do mundo. Por exemplo, se nós tivermos uma guerra agora, em outubro agora, com esse negócio de Israel aí, Israel não, de Irã e Arábia Saudita lá, a coisa vai complicar, porque o barril de petróleo já chegou, né, e tal. Então, quer dizer, isso tudo muda o panorama. Agora, então, a crise não vai se resolver repentinamente, é como se fosse uma questão climática, ou seja, custa para se definir, e você tem que se definir. Né? Sim. Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente quais são os parâmetros que você tem que confiar para você partir para isso. Né? E a primeira você diz, pesquisar, saber a fonte. Se você precisar de trabalhar fora da sua área, se enriqueça na sua área, não é isso? Porque você enriquecendo na sua área, você tem mais chance. Mas o que a gente podia falar aí? Parcerias. Eu acho que o relacionamento, né? Relacionamento? A parte de estágio, principalmente quem pode fazer, né? Eu acho que é uma das principais possibilidades dessa pessoa conseguir um emprego depois de formado. Por quê? Ele vai se relacionar com pessoas da área que ele vai formar. Então ele vai lá, começa no terceiro período, faz um estágio. Na área de administração, por exemplo, vai para uma grande empresa. Lá ele conhece o diretor dessa grande empresa, os gestores de RH dessa empresa e de outras que são parceiras dessa. E quando ele faz um bom atendimento, conversa bem com essa pessoa, quando ele for lá entregar o currículo, a pessoa fala, olha, eu já conheci essa pessoa em outro lugar, ela trabalha bem. Vamos dar uma oportunidade para ela. Até possibilidades dela crescer dentro da empresa também. Então, tem gente que entra como estágio, que foi até uma situação que eu passei, entrei estagiário e hoje sou gerente de uma empresa que é nacional, que vem crescendo, vem buscando. E muitas pessoas, hoje lá na instituição que eu trabalho, a gente seleciona os nossos alunos para eles serem estagiários com possibilidade de crescimento, inclusive para fora da cidade. Como a gente tem unidades no Brasil inteiro, muitas pessoas vão para outras unidades para crescerem lá também. Isso pode acontecer na empresa. No seu caso, por exemplo, que você disse que formou em Direito e está atuando na área de administração,
Isso aí serve para a empresa de qualquer forma, Sim. porque você tem a contrapartida do direito, você tem a noção de como é que funciona as questões das leis, né? Sim, justamente. E até também a questão que você mesmo falou da gestão de pessoas, né? Porque o direito ele te dá uma possibilidade muito grande de você saber conversar, saber quais os pontos principais que você pode tocar ou não com uma pessoa, até pensando em processos futuros, como organizar, a questão trabalhista. Tudo isso ajuda a gente na hora de contratar uma pessoa, na hora de orientar ela sobre o horário de trabalho dela e deixar bem claro para ela que a gente está ali ajudando essa pessoa a crescer. Então, a forma que a gente conversa, a mediação, constantemente a gente tem que resolver conflitos dentro da empresa, sendo entre funcionários, sendo com a empresa, com outra instituição, a gente fica ali nessa mediação também, então o direito contribuiu bastante para isso. Na sua posição lá dentro da empresa, você poderia ter, por exemplo, um comunicador, Sim, não é? justamente. Que teria a capacidade de fazer meio de campo. Você poderia ter um psicólogo, Sim. que poderia cuidar, de certa forma, de RH. Sim. Né? Você poderia ter o próprio administrador. Quer dizer, você poderia ter até um engenheiro que tivesse aposentado e, de repente, entrasse ali. Porque Justamente. uma das coisas que o engenheiro faz, seja ele dentro do escritório, é sempre gestão de pessoas. Sim. Porque se ele faz ali um cronograma do que vai acontecer na obra, ele tem que ter ideia. Uma obra que eu digo assim, qualquer Sim, tipo sim. de obra. Ele tem que ter ideia de como é que as pessoas vão trabalhar com aquilo. Né? Perfeito. Como é que vai ser? E se ele estiver lá dentro, ele vai saber em loco como é que Sim. aquelas pessoas vão trabalhar ou não. E até a questão de distribuir também o fluxo de atendimento, de processos, porque quando você monta ali uma linha de produção que as pessoas vão fazer atendimento, vão trabalhar e está bem desenhado, fica um fluxo muito melhor. E aí a pessoa, quando é, por exemplo, um estagiário, entra ali e vê isso tudo bem desenhado, ela busca soluções, sugere ideias para melhorar aquele fluxo que o próprio, talvez o engenheiro, ele planejou e colocou em prática, isso faz com que essa pessoa também ela se destaque em relação às outras. Está ganhando currículo. Né? Tá acrescentando o currículo. E aí, em algumas empresas, quando você vai fazer um processo seletivo, eles perguntam o seguinte: você fez alguma coisa na sua empresa que você se destacou, que foi alguma coisa que o seu chefe implantou, por exemplo? E aí a pessoa vai ter uma sugestão para falar e eles vão falar: olha, essa pessoa é diferenciada. É uma possibilidade que a gente tem de ter uma pessoa aqui proativa que está sugerindo coisas para melhorar o atendimento, o fluxo de processos da empresa e entre outras atividades que a empresa consegue organizar ali. Queria fazer uma pergunta aqui, e essa pergunta eu vou estender aos dois, ao meu debatedor aqui também. Que é o seguinte, olha só, se vocês estivessem dentro das áreas de vocês, né? Porque vocês são meio que estão na mesma área, e são de áreas diferentes, mas meio que estão na mesma área. Então, por exemplo, e você falou de uma conversa que nós tivemos aqui atrás, até uma moça muito inteligente, esqueci o nome dela agora, sobre indústria 4.0. Amanda. Né? Amanda. E gostei demais daquela entrevista. Então, o que está rolando? Você vai estudar o quê? Com que perspectivas? Né? Já que o mundo está nessa ebulição aí e as mudanças, para bem ou para mal, elas estão sendo rápidas. A gente não sabe se a economia vai evoluir para uma guerra, se ela vai evoluir para uma estabilização, ou se ela vai melhorar, até com o pressuposto da guerra, né? Porque a economia americana, por exemplo, cresceu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, dependendo de que polo que você tiver, você cresce. Começa a faltar tudo no mundo, o Brasil tem tudo, começa a ficar rico, com a desgraça dos outros. Mas não é, quer dizer, isso é uma questão de oportunidade. Então, o que seria agora, com essas visões até certo ponto catastróficas, mas o que seria agora, por exemplo, para um recém-formado, a melhor área de investir, ou para aquele que quer entrar na universidade para estudar essa situação aí nós estamos diante da indústria 4.0, as mudanças rápidas, o que seriam oportunidades neste momento que vocês estão vendo? Olha, eu tenho observado muita coisa na ambiental, independente se é engenharia ou gestão ambiental, muita preocupação com isso, muita preocupação com a tecnologia de informação, né? As startups, eu vejo gente... aliás, 2 minutinhos, né, João? 17 milhões, eu vi a pessoa oferecer 17 milhões para uma startup e ele não teve a condição de fazer a gestão dela com um projeto, não houve então um investimento, a pessoa chegou com dinheiro. Esses dias também fez um approach de 6 milhões e a pessoa não tinha um plano de negócio.
Ou seja, ideias estão surgindo e tal, mas eu acho que está faltando. Por isso que eu falei que o programa precisa de mais. Nunca é uma coisa só. Tem que ver, no meu entendimento, entender que o network é muito importante. Eu brinquei com uma professora na época. Eu me sobressaí no curso, não foi à toa. Eu sou um cara que veio de uma cidade pequena e tal, não sei o quê. Hoje eu tenho os resultados que eu busquei e tal, mas é porque eu me diferenciei na sala buscando network. É o cara saber o que você faz e tal. Mas aí só isso aqui já dá um programa inteiro. Uhum. Tem área, ele tem que entender o que vai ser preciso dele daqui a 5 anos. Tá. Uma das coisas, por exemplo, antes de passar por aí, uma das coisas, por exemplo, que você falou aí é a tecnologia de informação, né? Isso aí vai ser muito importante, porque tudo vai passar por isso. É fundamental. Eu acho, na minha visão, né, a parte de tecnologia é a principal. Uhum. Porque, e aí a gente vem até um pouco para a área de saúde também, né? Porque a tecnologia está chegando na área de saúde. Uhum. Então a gente já está começando a falar de profissões que ainda não existem e que vão começar a surgir daqui a pouco. Eu acho que é por aí que... E aí a gente e a tem Estácio que começar... pensa nisso aí, por exemplo, profissões que ainda não existem, ela está pensando Sim. em abrir algumas frentes? Sim, o podia falar inteiro. Disso aí. A gente a gente já está fazendo a previsão de cursos novos já para o ano que vem também, inclusive trazendo, acho que uns 2 aí na área de tecnologia. A gente só está viabilizando porque tem que negociar com a matriz e tal, para a gente ver quais cursos a gente vai trazer para Juiz de Fora. Porque a gente tem muito contato com algumas empresas e tal, e tem gente que fala, a gente não tem pessoa qualificada para atuar nessa área. E aí, como a gente trabalha na área de educação, fala, vamos trazer então para qualificar pessoas para essa área. E depois você colocando uma formação dessa assim, você tem um polo imenso, né? Sim, sim. De repente você não tem isso aqui em cidades do estado do Rio, vem para cá. Sim, sim. E a nossa vantagem é que a gente tem a unidade no Rio. Uhum. E lá no Rio é muito grande, São Paulo também. Então tem cursos lá que a gente não tem aqui, nem na região, nem nada. Que a gente pode solicitar, trazer esse curso para cá, porque como a gente é centro universitário, a gente consegue trazer mais cursos com mais facilidade em relação à faculdade tradicional, né? Aquela que tem todo um pesquisa lá das matrizes, da sua matriz lá. Ela deu alguma guinada, ela disse de alguma profissão assim que poderia encher os olhos aqui agora? Tecnólogo de alguma coisa, ou indústria de alimentos? A gente está pensando bem na área de tecnologia mesmo. Vou dar um exemplo de um curso que eu tenho em mente aqui agora, que foi o que a gente estava conversando hoje lá. A questão de jogos digitais. Com essa tecnologia, celular, ferramentas, a gente está começando a ver competições gigantescas aí de pessoal com videogame, grupos, né? Com isso tudo, até a parte de essa questão, e aí se eu estiver errado vocês me corrijam, né? A parte de jogos digitais pode ir também para a área talvez de saúde, criar ali dimensões diferentes, aplicativos que possam facilitar a área de saúde em determinada coisa. Então é um curso que a gente está pensando em trazer. Mas aí depende de toda uma análise. Você sabe o que eu achava que os jogos poderiam fazer? Mas isso aí é uma questão de alguém idealizar isso aí. Também é uma opinião minha, né? Os jogos, por exemplo, há uns tempos atrás, eu fiz umas leituras aí sobre a Eurásia. Já comentei isso aqui algumas vezes. E nessa leitura, o pessoal estava falando, por exemplo, que alguns joguinhos que tinham dentro da Coreia eram de conhecimento. Então, por exemplo, onde que é a falha mariana, onde que é o lugar mais fundo do mundo? São as fossas marianas, onde é que não sei o quê, onde é que tem a descontinuidade lá, são não sei aonde, e tal. Placa tectônica, energia nuclear, que eram coisas do dia a dia que as pessoas teriam que saber, por um conhecimento ainda que não muito profundo, e que estava ali dentro do jogo, e aquilo ali ficava toda a vida e tal. Eu achei interessante você, de repente, as empresas investirem numa coisa que envolvesse o conhecimento, né? Base de conhecimento, por exemplo, alguns dados que vocês estão passando aqui, algum conhecimento, o que é que de repente muda a face do mundo, né? Você descobre através disso aí. A questão dos jogos. Mas tem alguma que eles estão vendo, alguma profissão específica com algum nome esquisito, que outro dia eu vi um nome esquisito? A gente tem um curso à distância lá, que eu fiquei muito curioso o dia que a gente trouxe ele, só que ele é à distância. Chama Gerontologia, Bem-Estar. Aí, tudo a ver, é para onde eu estou indo. Que é para cuidar do bem-estar de pessoas que já estão com uma idade um pouco mais avançada e por aí vai. Então, assim, são profissões que não existiam e hoje a gente já tem uma graduação para qualificar essas pessoas para cuidar dessas outras pessoas. Então, assim,
constantemente a Estácio vem mudando, vem buscando cursos novos, se especializando em algumas áreas, para a gente conseguir qualificar pessoas dessas novas funções que estão surgindo aí, né? Então a gente já tem esse curso novo, a gente tem uma que é, se eu não me engano, Gestão do Conhecimento, que é um curso novo que está chegando, para você aprender a gerir ali como que vai surgir uma ideia, como que você põe ela em prática, montar como se fosse um plano de ação para colocar aquilo em prática também. Muitas outras atividades que a gente nem sonhava em ter uma graduação tecnóloga, por exemplo, e a gente está trazendo isso na modalidade à distância inicialmente e com possibilidade de outros cursos na modalidade presencial. Beleza. O Diego e Rogério, a conversa está muito boa, mas a gente vai evoluir para o fim do programa. E o que eu queria, o resumo do que eu consegui, que eu acredito que o telespectador viu também, é o seguinte: você tem um mercado que está impactado por muitas mudanças que podem ser até boas, podem ser ruins para outros, mas podem ser oportunidades para nós, né? Como pode ser ruim para todo mundo. E a gente vai ter que se adaptar, não vai ter outro jeito. Inclusive eu que já estou partindo já para precisar do tecnólogo em gerontologia. O que é uma brutal maldade com a minha pessoa. Não, o senhor está bem inteirão. Tá Bem inteirão. Por enquanto, né? Pois é, mas então, eu acho que o que ficou aqui é o seguinte: você tem que ter conhecimento, você deve procurar fazer um estágio para você sentir a verdade dos fatos acontecendo, passando pelas suas mãos, para que você possa ter oportunidade de ser realçado, né, de ter esse conhecimento em loco. Você não se importe se você estiver deslocado especificamente da sua função, que você vai sempre arrumar um jeito de voltar a ela ou de enriquecer o ambiente com aquilo que você tem, que é sempre uma bagagem, né? E você deve procurar sempre boas instituições e bons mestres. Sim, com né? certeza. E boas orientações. Eu acho que essas são as janelas de oportunidades que os dois amigos aqui, principalmente o entrevistado e o meu amigo Rogério, estão abrindo aqui para nós. Então eu agradeço a sua presença, Diego. Muito obrigado por você ter vindo aqui, agradeço o apoio aí da sua instituição, a Estácio, que está sempre aqui com a gente. Agradeço o Rogério aí que hoje conseguimos falar assim igual, né? Porque tem dia que ele fala mais que eu, tem dia que eu falo mais que ele, a gente fica brigando e tal, né? Estou brincando. E é sempre um prazer tê-los aqui conosco. E eu vou agradecer também o nosso público, né, que nos acompanhou até agora aqui, e vou pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal ativando o sininho, e se você tiver alguma dúvida, quiser saber alguma coisa ou do Diego ou do Rogério, escreve aí nos comentários, diz o que você achou, quais são as suas dúvidas, que nós vamos levar adiante a sua resposta. Muito obrigado e até o próximo vídeo.